Olá, hoje a gente vai falar na nossa aula 23, nossa penúltima aula, problemas do solo brasileiro. A gente vai falar de lixiviação, laterização, compactação, salinização e erosão. Lixiviação do solo é um processo de erosão que acontece a partir da lavagem da camada superficial do solo, pelo escoamento das águas superficiais. Isso ocorre em solos que não possuem cobertura vegetal protetora, o que diminui em um grande nível sua fertilidade ao longo dos anos. Esse processo é bem comum em solos de regiões tropicais e equatoriais, pois nessas regiões as chuvas são mais frequentes e volumosas. As enxurradas causadas pelas chuvas carregam os sedimentos da superfície do solo para áreas mais baixas. Por conta disso, esse processo é mais significativo nas regiões de mais declividade, ou seja, a água das chuvas leva os nutrientes da superfície do solo para os diferentes cursos d'água e com isso levando os nutrientes do solo e deixando o solo mais pobre. Latação. Esse é um processo no qual o solo acumula grande quantidade de óxidos hidratados de ferro ou alumínio, que faz com que o solo modifique a sua composição e a coloração, que o deixe com a cor avermelhada, como se fosse ferrugem. Isso acontece através do intemperismo químico, que acontece tanto pela chuva quanto pela irrigação. Solos que passam por esse processo tendem a se tornar ácidos e reduzir o percentual de matéria orgânica, e nesses casos a lixiviação também acontece. Outro ponto é a exposição do solo ao intenso sol, que promove um aquecimento da superfície exposta ao calor durante um longo período de estiagem, tornando-o seco, diminuindo drasticamente a infiltração da água, que diminui a fertilidade. Compactação. Esse processo acontece com a compressão do solo devido à pressão externa. Esse efeito torna o solo mais denso e reduz a quantidade de ar presente nos espaços entre as partículas do solo. Esse processo acontece por diversos fatores e pode ser tanto benéfico ou prejudicial. Com a compressão de poros que transportaria o ar e a água, isso impede o crescimento de plantas, por causa da deficiência de oxigênio. Em uma construção, isso pode ser benéfico, pois diminui a chance de prejudicar as estruturas do que está sendo construído. Já na agricultura ou ambientes naturais, a compactação é um problema, pois reduz a capacidade de um determinado solo reter água e ar, importantes para a saúde e o potencial crescimento de árvores e outras plantas no local. Salinização. Salinização do solo é o processo de excessiva concentração de sais minerais, geralmente provenientes das águas pluviais, oceânicas ou aquelas utilizadas pela irrigação na agricultura. Isso vem acontecendo em vários lugares do mundo, pode levar à infertilidade do solo até mesmo à desertificação. Esse processo pode ocorrer naturalmente, mas são os processos de ação humana que levam ou intensificam esse processo. Por conta de métodos irregulares na agricultura, para evitar é preciso realizar um correto manejo dos solos, empregando práticas de irrigação que não sejam prejudiciais ao meio de plantio. O processo ocorre quando a chuva tem uma grande quantidade de sais minerais. Todos eles são importantes para o solo e para o consumo humano, mas quando o índice de evaporação é muito elevado e a água passa para o estado gasoso, enquanto os sais minerais não, que provoca o seu acúmulo excessivo nos solos, causando problema de salinização. Erosão é um processo de desgaste do solo que transporta os sedimentos do solo, do subsolo e das rochas como efeito da ação dos agentes erosivos, como por exemplo água, atividades eólicas e seres vivos. O que acontece é o processo de desagregação das partículas de rochas, que através de processos químicos, físicos e biológicos levam ao desgaste do solo e rochas, que chamamos de intemperismo. O transporte desses sedimentos ocorre pela ação da gravidade e dos elementos da superfície. A sedimentação é o processo no qual os sedimentos desagregados são depositados em lugares mais elevados para lugares com menos altitude, que leva à formação de solos e rochas sedimentares. Existem alguns tipos de erosão, como a erosão pluvial, é causada pela água da chuva que cai em áreas sem cobertura vegetal
que além de acelerar o processo de desagregação, ainda deixa o solo encharcado e cheio de sedimentos que são carregados pelos outros lugares por enxurradas. Erosão fluvial é causada pelos rios ao longo do seu leito e margem, que levam os sedimentos de partes onde a declividade do rio é maior, fazendo que seja depositado onde a declividade seja menor, e pode acontecer em épocas de chuva mais frequentes. Erosão eólica é causada pelo vento ao transportar materiais que se desagregaram das rochas e solo. Erosão antrópica é causada pela atividade humana, através de desmatamentos de matas para cidades, pastos, estradas, planificação de morros e alteração de biomas, mas em grande parte é causada por atividades sociais como construir casas. E essa última aula tem exercícios. Segue a gente, se inscreve no canal e na próxima aula será uma revisão, beleza? É nóis.